Olá, sejam muito bem-vindos a mais um S-Metal Entrevista e hoje um convidado de peso, Fernando Haddad. Muito obrigada por nos receber. Obrigado a você, Carol. Um prazer estar com você e com aqueles que seguem essa programação. Prazer enorme. Perfeito. Bom, Haddad, hoje a gente vai falar de alguns assuntos que vão desde educação, PEC 32, também vamos falar sobre indústria. Então, a primeira pergunta, eu acho que é a mais recente, a que está mais quente para a gente, é sobre a PEC 32, que está criando uma condição de trabalho muito precária para os servidores, né? E também criando condições aí de privatização de alguns serviços públicos, como, por exemplo, o SUS, que a gente percebeu ser tão importante, mais do que nunca, na nossa nação. O senhor, como professor, como um grande militante da educação, avalia essa PEC de qual forma? Olha, essa PEC não foi sequer negociada, né, com servidores públicos, não foi negociada com a sociedade e está sendo pouco negociada no Congresso Nacional também. Você querer aprimorar o serviço público, isso é uma tarefa de qualquer gestor, né? Eu mesmo lá na Prefeitura de São Paulo, no Ministério da Educação, fiz várias reformas. Mas, em geral, nós fazíamos reformas pactuadas para melhorar a qualidade do serviço público sem perder a essência do serviço público. Porque, conforme o nome diz, esse serviço está sendo prestado ao público. Ele não é propriamente do governo. Não cabe ao eleito do turno substituir os servidores pelos seus parceiros de partido. Por isso que você tem uma camada de cargos que são preenchidas pelo executivo eleito e você tem um conjunto de servidores que prestam serviços para o público, que tem que ter a sua carreira aperfeiçoada, claramente, do ponto de vista de valorização, de remuneração, de progressão na carreira. A progressão na carreira no Brasil é muito ruim, a gente privilegia pouco o esforço das pessoas. Eu acho que a gente deveria valorizar mais o esforço das pessoas. Muita gente não é reconhecida no serviço público, mas, por outro lado, a maneira como o governo está fazendo é efetivamente o que você falou, é a terceirização daquilo que é essencial. Então, daqui a pouco você vai ter serviços públicos essenciais patrocinados por empresas terceirizadas. Na cabeça do Bolsonaro, o que está por trás é uma espécie... é a milícia. O que é a milícia? Quando você não oferece serviço público, de segurança pública, você arma um conjunto de pessoas que vão vender serviços, o serviço que era público, serviços privatizados para a população. O modelo de serviço público que o Bolsonaro tem em mente é justamente o da milícia. Não é por outra razão que ele mandou as pessoas irem comprar o gás diretamente da Petrobras e vender nas suas comunidades. Ou seja, você acha que a pessoa tem tempo de fazer isso? Você tem que comprar o gás ali do fornecedor local. Então, ele pensa assim o Estado. Ele efetivamente não compreende o funcionamento do Estado. Perfeito. Bom, a gente sabe também que essa PEC traz grandes impactos para os professores, né? E já que essa é uma área que o senhor domina, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, tem havido, inclusive no estado de São Paulo, um processo de degradação das carreiras, né? Às vezes se faz isso sem reforma administrativa. Por exemplo, contratando professores substitutos em caráter precário. Então, você não faz concurso público e repõe em caráter precário, para não pagar o piso, para não pagar os acordos que são feitos com a categoria. Então, tem várias formas de degradar o serviço público, né? O Dória faz de um jeito, o Bolsonaro faz de outro, mas essas pessoas não têm compromisso em qualificar o serviço público, em oferecer um serviço público de qualidade por um profissional qualificado e devidamente prestigiado. Evidentemente que cobrado, porque ele é um servidor público, tem que prestar o serviço. Mas ele não pode ser, a carreira não pode ser degradada da maneira como, em geral, os tucanos e o Bolsonaro têm feito no Estado e no país.
Perfeito, e acho que uma das formas de degradar uma carreira é também não destinando verbas, né, para que aquilo seja feito da melhor forma. E a nossa segunda pergunta, Haddad, é justamente sobre as universidades públicas, em específico as federais. Esse ano nós fizemos uma reportagem aqui na UFSCar de São Carlos, campus Sorocaba, e a universidade, os alunos, a reitoria, estavam todos desesperados porque o Ministério da Educação anunciou um corte de 18% das verbas para essas universidades. Como a gente pode pensar em políticas de valorização das universidades federais, e no nosso caso estamos aqui falando de Estado também, e como angariar mais investimentos? Carol, quem vai pagar esse custo é o aluno pobre. E o governo não está pensando no aluno pobre. Porque você vai cortar o que numa universidade? Você vai ter que cortar RU, assistência estudantil, moradia estudantil, vai degradar a limpeza e a segurança do campus. Então, no fundo, é uma degradação do equipamento público com enorme prejuízo para quem precisa, que é justamente o estudante de baixa renda que, pela primeira vez na história, chegou à universidade graças à nossa política de expansão da educação superior e de permanência com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Então, você veja que é uma política realmente destruidora de um trabalho belíssimo que foi feito para dar oportunidade para o filho do trabalhador chegar à universidade. O maior custo quem vai pagar é justamente o estudante pobre. Mas assim que a pandemia terminar, a universidade vai reagir a esse governo. Esse governo vai ver que a universidade tem muita força e os institutos federais têm muita força. Essas coisas não vão ficar dessa maneira, né? A sociedade vai reagir para defender o seu patrimônio. Inclusive, aqui em Sorocaba, os estudantes puxaram vários atos, fizeram parte dos atos fora Bolsonaro, então eu espero, né, nós esperamos, no caso, que a gente possa ver essa reação, porque nesse momento é um pouco até complicado de ir para as ruas, existe uma ressalva sanitária e de saúde, mas, de fato, já há uma reação e o futuro, né, promete ser ainda mais promissor nesse aspecto, porque não pode ficar do jeito que está. Sem toda a razão. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre industrialização. Vamos trazer aqui para nós do Sindicato dos Metalúrgicos. A pergunta, na verdade, é o seguinte: a gente sabe que o PIB da região sudeste para a indústria nos últimos 10 anos teve uma queda de 7,66%. Para nós aqui em Sorocaba, Haddad, isso representa uma preocupação, não só para os lideranças sindicais, como também os trabalhadores, porque Sorocaba tem empresas que têm filiais em outras cidades, em outros estados. Então, fica essa preocupação no ar, né? Já que a nossa indústria em São Paulo tem passado por alguns problemas. A pergunta que fica aqui é como a gente pode pensar numa indústria forte para o estado e numa política de industrialização que atualmente a gente não tem. Na verdade, nós temos uma política de desindustrialização do Estado. Porque o que está acontecendo no governo Dória é, enquanto Mato Grosso, Minas Gerais estão baixando impostos para atrair as nossas empresas, as nossas indústrias, porque não está vindo ninguém de fora abrir indústria. As indústrias estão só mudando de lugar no Brasil. Quando não fecham, mudam de lugar buscando sobreviver, pagando menos impostos. Enquanto Minas e Mato Grosso do Sul baixam impostos, São Paulo, sob o Dória, está aumentando imposto, inclusive durante a pandemia. Então, como é que é suportável uma situação dessa? O oeste do estado de São Paulo está perdendo indústrias para o Mato Grosso do Sul. A região do ABC aqui de São Paulo, na região metropolitana, está perdendo indústrias para Minas Gerais. Isso está acontecendo no estado todo. Eu não sei te dizer se para o Paraná também, mas para Minas e Mato Grosso do Sul, eu tenho absoluta segurança que isso está acontecendo, porque eu conheço as empresas que estão se mudando. Enquanto isso, o Dória, no meio da pandemia, aumenta imposto. Vai ser difícil alguém permanecer nessas condições. Então, não só o Dória não atrai investimentos, como ele está perdendo as indústrias que estavam aqui instaladas.
Perfeito. E a questão que a gente coloca também aqui, Haddad, que a gente não está rivalizando um estado com o outro, né? A gente está querendo preservar, fazer a manutenção do que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Não, você não tá rivalizando, mas quando você aumenta o imposto, o empresário vai buscar uma outra o que é saída. Melhor para ele, né? Qual a melhor forma de maximizar ainda mais os lucros, se não, né, mudando para um lugar que ele paga menos? Eu sou contra a guerra fiscal, mas o Dória está dando tiro no próprio pé. É diferente de guerra fiscal. Perfeito. E como que você acha que a gente consegue fortalecer a nossa indústria aqui? Olha, com política pública, você não tem como imaginar que um país se industrializa por geração espontânea. Isso é um equívoco muito grande. Você precisa de política pública. São Paulo tem um poder de compra governamental que nunca foi utilizado para industrializar o Estado, por exemplo. O Estado compra muito. As prefeituras de São Paulo, do Estado de São Paulo, os municípios, compram muito. O governo do Estado compra muito. Se você organizar a compra governamental, só isso já deslancharia uma política industrial. Só isso. Né? Já é um poder suficiente. Segunda medida, associar ciência e tecnologia com o parque produtivo. Nós temos 3 universidades que são das melhores da América Latina, fora as federais. Nós temos a Unifesp, a UFSCar e a Federal do ABC, e temos a USP, Unicamp e Unesp. São 6 grandes instituições, fora o Instituto Federal, que também produz ciência, que fui eu que criei aqui no estado de São Paulo. Né? São 7 instituições de pesquisa. FAPESP, né? Butantan, tudo isso pode ser colocado a serviço de uma política industrial. Perfeito, Haddad. Agora falando um pouco sobre geração de emprego, a gente tem alguns dados que mostram que as micro e pequenas empresas são uma das maiores responsáveis por criação de emprego no país, e o crescimento desse número nos últimos meses foi muito grande. E aí, como já se era de esperar, com a reforma trabalhista de 2017, os chamados MEIs, né, os microempreendedores individuais, surgiram e tiveram um boom. Aqui em Sorocaba, a gente tem dados que mostram que esses profissionais cresceram muito, né, o número de pessoas por esse regime de contratação, digamos assim, que não é um vínculo, né, é uma forma de se trabalhar. E também com isso vem aquela coisa da romantização do empreendedor, né, do esforço, de tudo mais. E a gente sabe que a vida do MEI, do trabalhador que tem o MEI, não é sempre das mais fáceis. Como a gente pode valorizar os profissionais, os trabalhadores dessa área, desse regime, aliás, e criar condições melhores de trabalho aqui no Estado? O MEI foi pensado para você formalizar aquele trabalhador que tinha um pequeno empreendimento e não tinha formalização, não tinha uma documentação que permitisse a ele acesso a crédito, aposentadoria, uma série de coisas. Hoje, essa questão está totalmente subvertida com a reforma trabalhista do Temer e do Bolsonaro. O que está acontecendo hoje é uma degradação do mercado de trabalho, em que você demite o trabalhador com carteira assinada e contrata uma MEI, que não é uma MEI. Na verdade, é o mesmo trabalhador que está abrindo uma empresa e vai receber menos FGTS, não vai receber férias, não vai receber 13º, não vai receber multas de rescisão contratual e nada. Na verdade, é um drible, né, na legislação trabalhista promovido pela reforma. O MEI foi criado para dar segurança jurídica para aquele trabalhador autônomo que não tinha proteção social nenhuma, né, dentre elas a aposentadoria. Então, era um mecanismo inteligente. Com a reforma do Temer-Bolsonaro, a degradação é total. Você, na verdade, está querendo precarizar o mercado de trabalho. Então, o objetivo é o oposto, né, do que deveria uma reforma pretender, que era dar mais segurança para o trabalhador, segurança para a empresa também, eu concordo com isso. Eu acho que a relação capital-trabalho tem que ser bem ajustada, tem que ser, mas reconhecer a assimetria da relação, dando o mínimo de proteção social, né? Porque o trabalhador ele tem um vínculo que é assimétrico em relação ao patrão. Então você tem que oferecer para eles alguma condição dele ter a sua aposentadoria, dele ter o seu
fundo de garantia, que não são privilégios, são coisas com as quais nós convivemos durante décadas. Então, colocar a culpa da crise no trabalhador é o pior que se pode fazer. Porque se esse trabalhador perder poder de compra, a economia não vai voltar a rodar como deveria. Porque quem faz rodar a economia é o consumo. E quem consome é o trabalhador. Então, se esse trabalhador tiver, né, muito depauperado, sem condições mínimas, ele vai parar de consumir, porque ele não vai ter renda. Hoje, o trabalhador está sem renda para fechar o mês. Ele não consegue comprar o que ele comprava o mês atrás. Né? Seja carne, seja combustível, seja remédio, seja o que for. Está tudo subindo de preço, a inflação está quase batendo 2 dígitos e nós não temos nenhum reajuste, nem de servidor público, nem de funcionário, nem de nada. Ao contrário, está havendo uma reposição da força de trabalho com menores salários ou com precarização, como a que você citou. E a gente está vendo que só avança, porque nós temos agora em tramitação no Senado a MP 1045, que basicamente coloca condições ali para mais precarização ainda, salários muito abaixo, jornadas que se dizem flexíveis, sem FGTS, sem férias, e aí as centrais sindicais, os partidos têm feito uma pressão para que o Senado deixe que essa medida caduque, mas a gente não sabe o que está por vir, né? Está virando feira livre, né? O mercado de trabalho. Você não pode tratar o trabalhador como uma mercadoria, como um cacho de banana. Né? É uma pessoa ali. Né? Você não está comprando uma mercadoria qualquer. Força de trabalho não é uma mercadoria qualquer. Né? Tem um ser humano, né, que está estabelecendo um contrato de trabalho. E, na verdade, eles estão tratando a força de trabalho como uma mercadoria, como um fim de feira, sabe? Imaginando que isso vai resolver o problema do desemprego, ou não vai resolver o problema do desemprego. É uma falácia, a gente já sabe, né? Até porque a reforma trabalhista também estava aí para isso, e até agora a gente continua aí quase batendo 15 milhões de desempregados, né? Quanto mais precarizado o mercado de trabalho, menos dinheiro na economia. Quanto menos dinheiro na economia, mais precarizado o mercado de trabalho. Eles estão criando um círculo vicioso. Uma coisa vai levar a outra. A perda de poder de compra, menos produção, mais precarização e assim por diante. A economia não sai desse atoleiro dessa maneira. Essa roda está girando em falso desde que o Temer tomou o poder. Né? A roda gira em falso. Não vai. Qual é o milagre que vai acontecer para a economia voltar a rodar? Se o poder de compra não existe hoje. Quem é que vai fazer? Qual é o combustível dessa economia? Percebe, Carol? Sim, perfeito. A gente, inclusive, só para a gente finalizar aqui, nós estamos no período para a nossa categoria metalúrgica de campanha salarial. E como você mencionou mesmo sobre a perda do poder aquisitivo, na nossa database, até agora, se eu não me engano, se não me falha a memória, é mais de 9% já, né, das perdas inflacionárias. E aí existe uma atmosfera que tem patrão que quer fracionar o reajuste, sabe? E aí, como que você recupera essa economia mesmo? E fica essa reflexão, né? Ele não fracionou o reajuste do preço, né? Por que ele vai fracionar o reajuste do salário? Exatamente, o combustível, o gás subiu de uma vez só, não foi fracionado, né? Exatamente, o que subiu já subiu. Os 9% de inflação já aconteceu. Não, sabe, não está para acontecer. Então, já depauperou, já tornou o trabalhador mais pobre. Por isso que as pessoas não estão conseguindo fechar o mês, estão se endividando, ou estão substituindo gás por carvão, substituindo carne por osso. Essas coisas absurdas que estão acontecendo no nosso país, né, e que não causam indignação. As pessoas estão ficando muito pobres, muito pobres. Pelo contrário, né, causa até uma certa romantização por parte da imprensa que começa a promover pautas sugerindo saídas, e não são saídas do tipo como pensar em uma política econômica melhor. São saídas assim, como substituir o seu gás se você tiver sem, como fazer uma refeição sem carne, né? Então, eu acho que nós, enquanto imprensa democrática também, a gente precisa ocupar um espaço de bater em cima disso, né? E não endossar esse coro que está muito feio.
E a pauta nacional é só coisa que não interessa. Armar as pessoas, protestar no 7 de setembro. Nós tínhamos que protestar contra a inflação, contra o desemprego, nós tínhamos que protestar contra o desmatamento, contra a exclusão da criança com deficiência da escola. Nós tínhamos que protestar em relação às coisas que importam para a família brasileira. Com certeza, Haddad. Nós estamos desviando a atenção do que importa, do sofrimento das pessoas, né, para coisas que só estão na cabeça do Bolsonaro. Essa obsessão com dar golpe, com ameaçar as instituições. É uma loucura o que está acontecendo. Sim. E a gente dizia, né, a gente ouvia as pessoas dizerem: ah, não, mas ele não vai fazer isso não em 2018. Ele não vai fazer isso não, ele não é isso, ele só é um figurão. E, ó, pagando o pato que estamos, né? Talvez a pessoa mais desqualificada que eu tenha conhecido em Brasília foi o Bolsonaro. Talvez o pior deputado federal da nossa história. E, obviamente, que está se revelando o pior presidente da nossa história. Não tem como ser pior que ele. Fica difícil. Não sei o que ele precisa fazer para provar isso, porque ele tenta toda semana provar isso. Eu não sei o que precisa acontecer mais para esses 20% que ainda seguem o Bolsonaro deixar de seguir. É um assinte contra o país. De fato. Bom, a gente combinou aqui, né, um certo horário, tá batendo quase ele. Para a gente finalizar, eu gostaria muito que você mandasse uma mensagem para os companheiros, trabalhadores da base do S-Metal. Como eu disse para você, nós estamos em campanha salarial, então demanda muita união, muita força, porque o capital está aí e mostra sua força também, né? Acho que essa é a nossa hora de mostrar a nossa. Você pode deixar um recado para eles, por favor? Olha, um dos maiores pecados cometidos, esse desmantelamento dos sindicatos que está acontecendo. Eu realmente acompanho a luta dos sindicalistas e me solidarizo com o esforço monumental que estão fazendo para manter a luta da categoria. Não há outra forma, é justo que se negocie, né, com os patrões por meio do sindicato, aquele que dá força para o trabalhador. O trabalhador sozinho ele é muito pequeno para negociar uma reposição salarial, a perda para a inflação, do poder de compra. Então, eu faço votos que vocês façam uma grande jornada de negociações. Espero que os patrões também se sensibilizem com a dor da família brasileira, que não está conseguindo resistir à inflação. É muito forte o que está acontecendo, a perda de... Né, as pessoas não estão conseguindo fechar o mês, então que tenham sensibilidade. Não é momento agora de acudir o trabalhador, fazer um esforço e cobrar do governo federal medidas de estímulo à economia. Não é no lombo do trabalhador que nós vamos sair dessa crise. Nós vamos sair dessa crise com estímulos à nossa economia. Aí sim, todo mundo entra num ganha-ganha, como já aconteceu no Brasil. Há pouco tempo atrás era um ganha-ganha. O patrão ganhava, mas o trabalhador ganhava também. E isso se deu com aumento do salário mínimo, com reposição salarial, com pleno emprego, com exportações recorde, com tudo que a gente viveu e que nós podemos voltar a viver. Basta que a gente mude esse modelo. Esse modelo não vai dar certo. Já não deu, né? Já não deu certo. Então, e lembrar que a democracia, o sindicato é parte da democracia, vamos nos lembrar disso. Mas a democracia é um bem maior que nós temos que proteger para que o ano que vem a gente possa realizar um grande debate nacional para recolocar o Brasil nos trilhos, escolhendo um grande chefe de Estado, um grande chefe de governo, para liderar o país, com um programa sério e que represente um novo horizonte para a família brasileira. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Muito obrigada a todos que assistiram esse S-Metal Entrevista, edição com o Fernando Haddad. Nós esperamos vocês no próximo episódio e muito obrigada pela audiência.